Boa noite a todos. Pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro workshop do LTT, falando sobre terço ativo e suas aplicações. É com imenso prazer que gostaria de apresentar o professor Dr. André Carlos Silva. Ele é professor da Universidade Federal do Catalão e irá falar sobre o uso do terço ativo como agentes espumantes na concentração mineral por flotação, tá bom? Então, como o professor acabou de falar, ao longo da apresentação, se tiverem dúvida, é só perguntar, tá bom? Professor, sua vez agora, tá bom? Muito obrigado, Luiz Felipe. Muito obrigado, Luiz Felipe, pela introdução, tá? É um prazer estar aqui com vocês, conversando com vocês na noite de hoje. Antes de mais nada, eu queria agradecer a toda a equipe, toda a família do LTT pelo convite, em especial, professor Alcides, um grande abraço. Pessoal, antes de a gente começar propriamente dito no assunto e no tema, eu sei que fica bem estranho você ler assim, papel do espumante, fala assim, então não precisa assistir a palestra desse cara, não, papel do espumante é fazer espuma, né? Então, para que eu vou assistir essa apresentação de 1 hora para o cara vai me falar que vai fazer espuma? Eu vou fazer espuma, mas eu vou fazer espuma com um objetivo, que é a flotação de minerais. Para que é isso? Serve para quê? Bom, eu sei que existe pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico, e eu gosto muito de trabalhar com pesquisa aplicada. Então, eu vou tentar contextualizar um pouquinho para vocês o que é mineração, bem rapidamente, para vocês entenderem o que é a flotação e a importância da mesma, né? Então, eu trouxe essa fotinha aqui do usfundings.com, e ele pergunta por que nós precisamos de mineração. Essa é uma foto assim, bem chocante, porque esse senhor que está à esquerda, ele está carregando fragmentos de enxofre, uma mineração feita dentro de um vulcão. Tá? Aqui na América Latina, mas ele está... isso aí também tem em outros lugares do mundo, mas ele está minerando enxofre, tá? Então, extremamente agressivo ao ambiente ao qual ele está exposto. E na Europa, de uma maneira geral, hoje a vibe eu não quero que aconteça no meu jardim, né? Not in my backyard. Então, o pessoal está empurrando mineração para outros lugares. Mas no Brasil ela é muito importante. Para a gente ainda hoje, 5% do nosso produto interno bruto vem da mineração. E é tão importante que nós nos destacamos mundialmente em mineração. Nós somos o líder, mas disparado nós somos o líder mundial em produção de nióbio. 93,4% da produção desse elemento químico vem do Brasil e vem de mineração, como são duas, como essa daí, que é a de Araxá. Tá? Então, até uma brincadeira aí para os químicos presentes, que eu sei que é a maioria, um grande abraço a todos. Eu acho que o nióbio devia mudar de nome, né? Não mais fazermos apologia a mitologias gregas, mas por que não Brasilium? Ia ficar bacana, né? O elemento químico brasileiro. E é esse aí, né? O nióbio é o elemento químico brasileiro. Mas a gente se destaca em outras áreas, como, por exemplo, a magnesita. E eu vou falar o nome do mineral, pessoal, e não o nome do elemento químico. Por quê? Porque nós podemos, eventualmente, produzir muito do mineral, mas nem tanto assim da metalurgia desse mineral que dá origem ao elemento químico. Então, por exemplo, magnésio, nós não estamos em segundo lugar na produção mundial. Mas da matéria-prima, que é a magnesita, sim, nós estamos em segundo lugar do mundo. Crisotila vem aqui do norte de Goiás, a maior produção aqui de toda a América Latina, né? Vem aqui de Goiás, é o terceiro maior produtor do mundo. Nós também em Goiás somos líderes do Brasil na produção desse elemento, desse mineral aqui, que é a vermiculita. Aqui nós não exploramos a vermiculita por conta de um elemento químico, mas sim por conta das propriedades da mesma. Essa daqui é a forma expandida da vermiculita. Ela é excelente para absorver hidrocarbonetos. Então, vazou óleo aqui dentro, ela encharca e absorve o óleo. Pode ser óleo cru, como petróleo, ou mesmo óleos refinados. A vermiculita tem a capacidade incrível de absorção de hidrocarbonetos. Isso aqui é uma amostra de minério de ferro do quadrilátero ferrífero. Nós somos também o terceiro maior produtor de minério de ferro do mundo, importantíssimo para a balança comercial brasileira, por conta do volume que a gente vende. E aqui vocês já começam a ver a seguinte coisa, nós vemos que é uma estrutura bandada, tem cores diferentes que me indicam que nem tudo aqui é minério de ferro, e eu vou ter que separar isso. Então, como separar esses pedacinhos que compõem essa rocha? Tá? Nós vamos precisar de etapas para isso. Então, aqui é uma outra foto, só de algo que é muito querido para mim. Eu sou dessa região, esse aqui é o Pico do Itabirito, então isso aqui servia para os bandeirantes se organizarem e se orientarem como navegar pelas montanhas de Minas Gerais, e vocês percebam que o pico foi preservado, mas todo o entorno do pico foi escavado pelas minerações, né? Aqui é a antiga MBR, Minerações Brasileiras Reunidas, hoje Vale. Outro importante elemento que o Brasil
consegue contribuir mundialmente é o tântalo. O tântalo não aceita reciclagem, né? Então, quando você vê aí esses capacitores com tântalo presente na solução eletrolítica dos mesmos, a gente não consegue recuperar esse tântalo dali. E aí a Pitinga da Amazônia é um dos focos produtores desse elemento tão importante hoje em dia por conta da eletrônica, tá? Então veja que o Brasil, ele atua sim em elementos de alta tecnologia. A gente não fabrica os capacitores totalmente no Brasil com esse material, mas a gente exporta e daí se produz. Mas a gente também trabalha com coisas de mais baixa tecnologia, como por exemplo talco, né? Todo mundo aí já viu ou já precisou algum dia usar talco, né? E aí nós conseguimos produzir, nós somos o terceiro maior produtor do mundo, cerca de 10% da produção mundial de talco vem do Brasil. Estanho, nós também se destacamos quando na Inglaterra, há alguns anos atrás, quase 100 anos atrás, as minas de estanho começaram a declinar, muitos ingleses vieram para o Brasil, isso aí há mais até do que 100 anos, esse declínio aconteceu cerca de 150 anos, mas nesse período, até 100 anos atrás, nós recebemos muitos ingleses vindo para o Brasil e nos tornamos aí o terceiro maior produtor de estanho, recebendo essa mão de obra qualificada. Importantíssimo para a gente agora, cada vez mais, é o grafeno, né, e os outros derivados, os outros polimorfos de carbono, e o Brasil nós temos minas de grafita. Tá? A grafita vai ser esse mineral que a gente vai poder dar um passo mais próximo para as fibras de carbono. E pela primeira vez no mundo encontraram ocorrência de grafeno na natureza, aqui no Brasil, na empresa chamada Nacional Grafite, que fica em Itapecerica, Minas Gerais. Então, achavam que era um material sintético, que não conseguiríamos encontrar na natureza, achamos nessa mina de grafite no Brasil. Tá? Somos o quarto maior produtor de bauxita. Bauxita é um minério de alumínio, vocês vão ver mais na frente, que eu vou mostrar os 3 primeiros. O Brasil não figura como um dos 10 maiores produtores de alumínio, mas a gente, novamente, a gente tem o minério, que é esse material aí com essa coloração, parecendo um solo avermelhado, um alaranjado fechado, tá? É a bauxita. Só também a nível de curiosidade, nós temos alguns exemplos muito bacanas de integração de mineração com a sociedade. Hoje, o campus da Universidade Federal de Ouro Preto é o que seria, né, a antiga lavra de bauxita da cidade de Ouro Preto. Então, havia uma mina lá, eles lavravam esse bem mineral, a bauxita, e ao final de toda a sua vida útil, ao final das suas atividades, eles doaram esse terreno que já estava plano, né, terraplenado, pronto para isso, que é difícil em Ouro Preto por questão da topografia, eles doaram para a universidade e lá construiu-se o campus novo da mesma. Então vejo que realmente tem muita sinergia. E nem se falam as rochas ornamentais, né? O Brasil se destaca mundialmente, não só pela beleza, mas pelos desenhos, a gente chama de motivo dessas rochas ornamentais. E o Espírito Santo é um estado que se destaca realmente em relação aos demais estados que compõem o nosso país. Minas Gerais figura também como um dos estados, Espírito Santo e o Nordeste. Tá? Nós temos mármores e granitos belíssimos na Bahia e em outros estados do Nordeste. Praticamente nós temos rochas ornamentais em todos os estados do Brasil. Mas os maiores players são esses que eu comentei para vocês e vejam que realmente a beleza chama a atenção, né? Outro mineral importante, não só para o Brasil, mas para a nossa balança de exportação, é que nós somos hoje o 5º maior produtor de manganês. Aqui tem uma amostra de rodocrosita. Esse é um dos minerais exportadores de manganês. Essa foto aqui é de um mineral presente na cidade de Conselheiro Lafayette. Mas vejam aquilo que eu estava falando antes, né? A rodocrosita é um mineral vermelho. E eu preciso ter uma concentração desse mineral vermelho, eu não posso ter impurezas. Como que eu vou separar o mineral vermelho do outro mineral preto e do outro branco que está ali? Eu preciso de uma propriedade que diferencie esses minerais. Tá? E aí eu vou conseguir tentar colocar numa máquina, num procedimento, numa rotina, para separar esses minerais ali presentes. E quanto mais minerais na minha mistura, mais difícil a separação, né? Aqui em Catalão, por exemplo, nós temos nióbio, nós somos o 2º maior produtor mundial de nióbio, só minerais exportadores de nióbio nós temos 12, tá? Pelo menos 12. Então veja que é complexo para a gente separar esses minerais de nióbio de todos os outros. Se a gente for falar a quantidade de minerais que nós temos presente aqui em Catalão, a lista é grande, tá? Realmente é uma lista grande. E o Brasil, pessoal, ele não está atrás de países do primeiro mundo no que tange ao seu planejamento estratégico. O mundo inteiro se debruça hoje sobre a questão de minerais estratégicos. Estratégicos para quê? Ou para a sobrevivência ou para o crescimento daquele país. E o Brasil está na mesma linha. Tá? Nós temos hoje o plano de ciência, tecnologia e inovação para minerais estratégicos. Esse plano ele foi aprovado em 2018, ele é válido para 4 anos, ele encerra no ano que vem.
mas todos esses agentes que estão aqui apresentados com seus logotipos contribuíram, apesar de que houve até uma consulta pública para esse plano que eu mostro para vocês aqui, que foca nesses minerais estratégicos. Aí, o que é a definição, então, de minerais estratégicos? Como eu falei para vocês, são commodities de importância ou local para aquele país, né? Por exemplo, quando a gente pega alguns países pequenos em extensão territorial, até mesmo em faturamento, pequenos, mas que um determinado bem mineral é de importância considerável, é relevante para aquele local, por exemplo, por conta das divisas que ele vem a trazer para aquela sociedade, para aquela população, aquele bem mineral é relevante. Aqui em Goiás nós temos uma cidade chamada Niquelândia. Se a gente for pela lei de formação, né, é a terra do níquel. E é exatamente isso. Eles tinham lá, agora já passa por um momento de fechamento, de declínio, mas em Niquelândia e Barro Alto tinha essa produção de níquel. Barro Alto até hoje ainda temos. E o que acontece? Para aquela comunidade, níquel era estratégico. Indubitavelmente, níquel era estratégico. E quando a gente vai olhar o que é feito lá fora, eu trouxe aqui só de exemplo o USGS, que é traduzido aí por United States Geological Survey, que é o Serviço Geológico Americano. Eles mapeiam anualmente 90 commodities minerais como sendo estratégicas para os Estados Unidos. Então vejam, pessoal, 90, tá? Eu aqui mostrei uns poucos para vocês. Esse gráfico aqui, ele é europeu, e a Europa, o bloco europeu, eles têm uma preocupação muito grande com esses minerais estratégicos, como vocês podem ver na parte de cima, e eles colocam lá o que vai para bateria, o que vai para células combustíveis, o que vai para motor, turbinas eólicas, painel fotovoltaico e assim por diante. E embaixo apresenta esses gráficos com vários elementos químicos, e a cor aqui, né, quanto mais próximo ao vermelho, quer dizer o quê? Maior o risco de suprimento, tá? E quando a gente vai para o verdinho, quer dizer o quê? Menor o risco. E aí vocês vejam que aparece aqui já de cara terras raras, tanto as leves quanto as pesadas. Então, quando a gente faz esse cruzamento, pessoal, do planejamento estratégico dos Estados Unidos, planejamento estratégico da Europa, como é esse caso aqui, com o planejamento estratégico do Brasil, como é que nós estamos? Por quê? Porque nós estamos falando de minerais que nós temos aqui no país, né? Então, o Brasil só tem para ele como estratégico hoje 4 bens minerais. Ou nós estamos falando de terras raras, ou nós estamos falando de fosfato, tá, que é utilizado para nutrição de plantas, ou nós estamos falando de lítio, ou de silício metálico, tá? Então nós estamos falando de quartzo. Nós temos esses elementos no país, eu vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho, mas vejam que o Brasil não está se dedicando a estudar a fundo aí esses minerais estratégicos, né? Tinha que ir realmente para um outro patamar, tínhamos que fazer isso com mais vontade. Então temos aqui um primeiro importante, que é o ouro, né? Quando a gente fala em ouro, pessoal, nós estamos falando de um material que está presente na natureza, por exemplo, aqui no estado de Goiás, num teor, numa dosagem de 0,8 gramas por tonelada, então 0,8 ppm. Tá? E é isso que a gente vai fazer, pessoal. Nós vamos pegar esse minério de ouro e vamos concentrar, nós vamos extrair o ouro lá de dentro e nós vamos extrair 0,8 gramas por tonelada. Aí, Luiz Felipe, nós estávamos conversando aqui no início, né? Por curiosidade, o que é 0,8 gramas por tonelada no nosso dia a dia? Quando a gente olha sal, pessoal, sal, esses embutidos, é de 3%. Sal em linguiça, 3%. Nós estamos falando de uma coisa aqui que é 0,8%. Né? Então, a gente consegue, pessoal, chegar a um nível de sal em pão doce. Sal em pão doce está nessa casa aí, ó, de 1%, 0,8%. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer industrialmente é tirar sal de pãozinho doce. Tá? Guardadas as devidas proporções, é isso que é trabalhar com ouro. Tá? E por que o ouro é estratégico? O ouro está em satélites e telecomunicações, está na indústria aeroespacial, sistemas de defesas e está na robótica. Então, hoje a gente quer indústria 4.0, a gente quer celular, a gente quer tudo avançado tecnologicamente, precisamos de ouro. Tá? Então, passou o momento que ouro era bijuteria ou, né, joias. Então, passou. Nós precisamos de outras coisas. Eu trouxe esses slides aqui para vocês também bem rapidinho, só para vocês verem o seguinte, o que é importante para o resto do mundo. E aí houve uma pesquisa muito bem feita por esse pessoal aqui, ó, Big Rock Exploration, e eles trouxeram só 3 materiais como sendo assim muito importantes, muito estratégicos para o mundo. E aí eles colocaram como primeiro lugar terras raras. Aí vejam que desponta a China. A China é o maior produtor de terras raras do mundo, tem as maiores reservas. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo e não produz. Tá? Nós não temos produção de terras raras. Então, seja aí qualquer um daqueles 17 elementos, nós poderíamos produzir alguns deles, mas nós estamos fora. Segundo lugar, Austrália. Terceiro lugar, Rússia.
e estamos ficando para trás nessa corrida de terras raras. Eu trabalho com isso, né, tento concentrar terras raras aqui de Catalão desde 2013 e ainda estamos na luta. Tá? Não é simples, não é fácil e ainda temos, creio eu, um bom chão pela frente até a gente conseguir chegar numa foto dessas aí. Mostrar algumas ampolinhas dos nossos óxidos ou minerais de terras raras, ou até mesmo carbonatos de terras raras concentrados. A gente ainda está longe disso. E mais longe ainda estamos de estar nesse ponto aqui, ó, dos elementos puros. Eu estava numa reunião com a WEG, na Embaixada do Brasil em Berlim, onde o pessoal da WEG falou o seguinte: nós vamos comprar toda a produção nacional, toda a produção de ímãs de terras raras, tá? Então, aqui em Catalão nós temos neodímio, nós queremos produzir no Brasil magnetos, né, ímãs de ferro, boro, neodímio, que são os ímãs que a gente precisa para HD de computador, para turbinas elétricas, desculpa, motores elétricos de carros, e a WEG quer entrar nessa, né? A WEG é uma gigantesca empresa nacional, mas nesse setor elétrico de motores e geradores, e eles querem comprar ímãs nacionais, nós não conseguimos vender, porque não temos ainda produção de neodímio. Tá? Segundo lugar, alumínio. Veja que eu mostrei para vocês que o Brasil está entre os players principais do mundo de bauxita, mineral, minério de alumínio, mas a gente não figura nos players produzindo o quê? O metal, o alumínio. Por que o alumínio é estratégico, gente? Dentre outras coisas, vai para a indústria aeroespacial, né? Então está aqui um avião para a gente proeminentemente precisa de alumínio na fuselagem do avião. Então vejam, gente, que nós precisamos, como mineração, entregar para a sociedade elementos químicos. Tá? Fora aí a série lá dos gases nobres e alguns poucos outros elementos, todos o que são utilizados pelos seres humanos, que praticamente a tabela periódica inteira, tem que serem minerados. Né? Então, fora, novamente, os gases nobres e alguns outros gases que a gente minera da atmosfera, todos têm que vir do chão. Tá? Por último, dessa pesquisa que foi feita, titânio. Né? E quando a gente fala em titânio, pessoal, as pessoas pensam assim, né, para que eu vou usar titânio? Olha aí, ó, o titânio é excelente para bioabsorção. Então, eu posso fazer próteses e órteses de titânio, eu posso corrigir aí fraturas ósseas, eu posso fazer implantes de pinos. Então, o titânio realmente é muito bacana, é um elemento que tem tudo a ver com o nosso organismo. Então, eu particularmente, eu tenho implantes dentários, eu tenho pinos de titânio. Eu passei por uma cirurgia, eu tenho grampos de titânio. Então, cada vez mais próximo a gente vai se tornando, né, dos robôs, aí, dos ciborgues ou coisa do tipo, e o titânio é um elemento desse. Mas não só para isso serve titânio, né, pessoal? A gente consegue fazer peças estéticas muito bonitas. Olha, aquela pessoa ali que está usando um relógio de titânio, ela não vai ter alergia. Titânio é hipoalergênico, né? Então, seja no piercing, seja aí num relógio, numa pulseira ou coisas do tipo, o titânio está cada vez mais presente no nosso dia a dia, ou no quadro de uma bicicleta, tá? A gente já tentou fazer aviões de titânio, eles não eram captados nos radares, mas a gente viu que era muito caro. Então, só alguns caças americanos que foram feitos assim, e o avião dos X-Men. Fora isso, a gente acabou tirando o titânio da parada. Outro importantíssimo para a gente que nós temos no Brasil é o lítio. E quando a gente fala em lítio hoje em dia, pessoal, o mundo está pululando atrás de dois elementos, cobalto e lítio. Por quê? E-mobility, tá? Mobilidade elétrica e até mesmo eletrônica. Né? Nós precisamos ter carros bonitões como esse aí, que é o Tesla, que eventualmente vão ser menos poluentes dos que hoje estão no mercado. Eu falei eventualmente porque existem pesquisas muito sérias mostrando assim, ó, o que se polui para chegar nesse carro. Tá? E o que se polui mantendo o que a gente já entende como o status quo, que é o motor de combustão interna. Tá? E o pessoal mostrando o seguinte, olha, para você chegar nesse Tesla bonitão aí, você acaba poluindo muito mais do que manter o que a gente já tem. Não vou entrar nessa seara, não, porque a gente nem tem tempo para isso hoje, mas o fato é, tudo indica na substituição dos combustíveis fósseis para eletricidade, principalmente no que tange mobilidade urbana. Tá? Então, nós precisamos, sim, cada vez mais pesquisar células de carga, tais como essa daqui. Tá? Então, essa daqui é uma invenção que eu achei bem interessante de trazer para vocês e mostrar aqui. Essa notícia é de 2020, tá? Ela não é tão nova assim, mas vocês devem ter acompanhado que a GM quase faliu, né? A GM foi à bancarrota nos Estados Unidos, o pessoal estava já indicando que a GM iria acabar, fechar unidades no Brasil. E aí eles conseguiram desenvolver o quê? Uma unidade, tá, à base de lítio, de custo baixo e que promete ser uma revolução para as baterias dos carros elétricos. E isso aí está fazendo com que a GM volte ao topo
dos trends aí na indústria metalmecânica. Por quê? Por conta só dessa bateria. Tá? Então todo mundo está querendo agora a bateria da GM. Tá? E é um diferencial, né, pessoal? Quando vocês vão comprar o celular de vocês, provavelmente isso cruza a cabeça de vocês, né? A lista de requisitos é: como é que é a bateria? Eu me lembro há um tempo atrás, quando a Motorola, a bateria era a pior do mercado, né? Então a gente falava em celular, falava em Motorola, falava, nossa, mas a bateria não dura nada, a bateria vicia, né? Hoje em dia a gente sabe que o produto já não é mais assim, mas era um item que você falava, Motorola eu não quero, tá? Eu preciso de autonomia da bateria, então eu vou procurar outros fabricantes. Pessoal, então pensando assim, na mineração, o que a gente faz na mineração? Primeira coisa, a gente tem que descobrir aquele depósito, né? A gente vai lá, vai mapear, vai ver o que tem ali de fato, vamos fazer análises químicas, geoquímicas, geofísicas, e depois nós vamos começar a explorar, né? Nós temos que tirar aquele minério de lá. Então a primeira coisa que a gente faz na exploração é perfurar, nós vamos explodir, nós vamos detonar, e aí nós vamos fazer o carregamento e transporte. É bem interessante os usos dos explosivos, né? Porque se a fé move montanha, a dinamite então a gente nem fala, mas depois que a gente faz essa movimentação, a gente movimenta para onde? Em alguns casos, sim, a gente pode mandar direto para a expedição, tá? Vender esse material como ele se encontra. Mas isso hoje em dia é muito raro. Por quê? Porque os teores na lavra, os teores na mina, estão cada vez mais baixos. Então nós precisamos de etapas posteriores, chamadas processamento mineral, tá? Onde a gente vai pegar e vai fazer a adequação desse material, seja por tamanho, ou seja, adequação granulométrica, seja a adequação de teores, tá? Então eu vou focar para vocês hoje só ali no processamento mineral. Essa aqui é uma foto de uma usina de processamento mineral, e esses tanques que vocês veem aí nas fotos são os tais tanques de flotação, que está lá no nome da apresentação, e até agora a gente não falou nada do que é flotação, né? Então, pessoal, quando a gente acha um recurso mineral, a gente achou o quê? A gente achou uma bênção divina, a gente achou um local no planeta Terra onde um elemento químico, pelo menos, se concentrou anomalamente. Tá? Se a gente olhar ferro, tem ferro em toda a crosta terrestre. Todo lugar que você parar e tirar uma amostra de solo, tem ferro. Ah, é silício. Qualquer lugar que você for, você vai achar silício, ou pelo menos a maioria, né? Fala, fui lá na Antártica e não achei silício, né? Não, mas calma, né? Você está andando gelo. Mas você vai achar. E aí, pessoal, a gente teve aí um grande gênio da ficção científica chamado Gene Roddenberry. Ele inventou o Star Trek, lá do Capitão Kirk e do Spock, e ele inventou uma máquina lá na década de 60 que era show de bola, era brilhante. Ela acabou com o emprego de todos os engenheiros de Minas no futuro, mas era muito legal. Por quê? Você pegava solo, jogava dentro daquela máquina e saía os lingotinhos. Então saía assim, ouro, alumínio, saía tudo bonitinho para você, você não precisava fazer nada. Só jogar ali dentro já saía as barrinhas. Poxa, se isso fosse verdade, a gente realmente não precisaria ter minerações. Qualquer lugar você iria, tiraria ali algumas pás de material e você produziria. Só que não é assim que acontece, né, gente? A crosta terrestre é heterogênea. Ela não tem a mesma composição química. E nos locais, então, que eu tenho esse super enriquecimento, tá? É onde que a gente vai trabalhar. Então, pessoal, mineral é isso que vocês estão vendo. É uma estrutura periódica no espaço, com retículo cristalino, sólida, inorgânica, tem uma série de definições, mas o importante para a gente é o quê? A gente nunca acha, ou quase nunca acha, cristais grandes, perfeitos, monocristalinos. A gente sempre acha o material bem diferente disso, né? A gente acha ele em cristais cada vez menores, tá? Difusos em outras matrizes rochosas, então a gente trabalha com rocha, tá? E aí essa rocha eu vou acabar dando nome para ela de minério. Então eu tenho que pegar esse minério, e aí aqui eu estou sendo realmente bem superficial nos conceitos, tá? Porque definição de minério é de metais, mas eu vou passar por cima disso por enquanto. Eu tenho que pegar então esse aglomerado e separar. Um exemplo legal aqui, pessoal, é o seguinte: dá uma ida no seu banheiro e veja um granito. Quando você olha para o granito, você vai ver ali um monte de minerais. E são cristais relativamente grandes, tá? Na casa de milímetros ou centímetros. Agora imagina que você tem um martelo na mão e você vai quebrar aquele granito até você separar os minerais por cor. Difícil, né? E é por isso que a gente precisa, então, de outros métodos. Tipicamente, o que a gente faz na usina é isso aqui, ó. A gente recebe o material run-off mine, vindo correndo da mina, tá? Just in time, e a gente vai fazer o quê? A gente vai diminuir o tamanho dele por atividades de cominuição, que é a britagem e a moagem. A gente tem a classificação por tamanho, que é o peneiramento, por exemplo, o hidrociclone, e a gente vai para a concentração, tá? Depois do material estar concentrado, aí eu tenho duas coisas. Eu tenho dinheiro, porque aí eu vou ter o concentrado daquele bem mineral, e é isso que eu vou fazer, eu vou vender, é expedição,
ou eu vou fazer o desaguamento e vou mandar para a barragem de rejeito. O que é o rejeito, então, pessoal? É aquilo que eu rejeitei. Eu aceito aquilo que é o meu concentrado, que eu vou vender, e rejeito aquilo que não é. Aí as pessoas, às vezes, têm a visão, infelizmente, tá, incorreta, que existiria uma mineração sem rejeito. Aí fala, poxa, aconteceu aquele acidente, né? Foram 2. Sim, todo mundo ficou muito triste com aquilo, ninguém queria acidentes, né? De nenhum tipo, quanto mais com perda de vidas humanas. Mas, pessoal, se eu estou trabalhando com um mineral, tá, que tem um elemento químico dentro dele, cujo teor é de 0,8 gramas por tonelada, todas as outras, né, 1 tonelada, porque 0,8 gramas e 1 tonelada, dá para arredondar facilmente para 1 tonelada, aquilo tem que ser depositado em algum lugar. E aquilo vai para barragem de rejeito. Então, veja que a gente pega 1 tonelada e quase que devolve 1 tonelada para o meio ambiente, porque a gente tirou 0,8 gramas. Tá? E isso se a separação fosse 100% eficiente, e não é. Tá? Nós conseguimos chegar em torno de 92% a 95% de eficiência, a gente chama de recuperação desse ouro. Tá? Então, veja que eu vou tentar dar um monte de exemplos para vocês aqui, para ver se a gente consegue entender a importância desse tensoativo. Então, aqui, gente, ó, é um minério de carvão da Austrália, a gente vê essa faixa do meio ali mais escura. Como é que eu trabalho com o carvão? Aí eu vou quebrar, vou classificar, vou peneirar e vou para flotação. Olha lá aí no meio do meu fluxograma produtivo. Flotação, tá? Aí na sequência eu vou para quem? Ouro, olha lá que bonitinho, ó. Ouro, elemento nativo no meio de uma matriz de quartzo. Ó, cada vez mais difícil de acontecer isso, ouro pepita. Como é que eu trabalho com esse ouro pepita? Vem da mina, brita, moe e tal, e flotação de novo. Olha lá, uma série de flotações. Até muda aqui as máquinas e depois vai para a metalurgia do ouro, tá? Mas eu estou de novo na flotação. Aí eu venho aqui, ó, para outra empresa. Antes era Landing, aqui é True Gold. O que eu vejo de novo? Olha lá, flotação novamente, tá? Não foge, gente. Aí eu vou trabalhar então com cobre, tá? Eu vou trabalhar com sulfetos. E aí, será que vai ser diferente? Ó, o sulfeto, gente, é só essa casquinha azulada aí, ó, tá? Não é diferente, gente. Eu posso até agrupar as minhas operações unitárias, mas quem que aparece lá de novo? Flotação, tá? Não vai ter como fugir dela, não. Ela está ali presente. E o cobre, por exemplo, no Chile, a gente trabalha com teores aí de 4%, 8% em alguns casos muito ricos, mas a gente chega a ter 100 máquinas de flotação para a gente conseguir fazer o que eles chamam de molicop, produzir molibdênio e cobre, tá? Aqui em Catalão, para o nosso nióbio, a gente tem uma primeira flotação, primeira bateria de flotação para flotar carbonatos, depois silicatos, depois nióbio e depois ainda, em alguns casos, os sulfetos. Então, nós fazemos 4 tipos de flotação completamente diferentes, tá? Então, é isso aí, gente, ó. Virar para vocês e falar assim, tá vendo aquele material ali no meio que está com um espectro de um brilho metálico? Eu só quero ele. O resto tudo pode jogar fora, separa só isso aí. Aí você fala, professor, faz demais, né? Olha, eu estou vendo ele. Sim, é esse aí mesmo. Mas eu quero que você faça isso nas próximas 24 milhões de toneladas que estão vindo aí. Tá? Então, pessoal, se não for feito com máquina, né, não dá. E aquela foto anterior ali, pessoal, é de um material, de um grupo de materiais muito interessantes e importantes para a gente, chamado PMG, ou Platinum Mineral Group, tá? Minerais do grupo da platina. E esse fluxograma aqui, por exemplo, é da África do Sul. E quem que a gente vê ali, ó, se destacando na concentração? Flotação. Tá? Então, gente, acho que já ficou claro para vocês que eu posso mudar os bens minerais e posso chegar em coisas até lindas como diamante e eu vou sempre estar com circuitos de flotação. Tá? Então, gente, a flotação não é a única metodologia que eu uso para concentrar minerais, mas de longe é a mais versátil e é a melhor aplicável a materiais cujo tamanho é pequeno. O que eu chamo de pequeno? Olha bem, hein? Olha que bonito que eu vou falar agora, hein? Abaixo de 200 micrômetros até 20 micrômetros, a gente trabalha por flotação normalmente, tá? Não é problema. Mas tem um material, sim, tem lugares que a gente faz flotação abaixo de 20 micrômetros, mas não conheço nenhum lugar ainda economicamente viável que trabalha com flotação nanométrica. Tá? Ainda não. Mas eu não duvido nada que o nosso futuro, em poucos anos, é a gente ter a nanoflotação. A flotação vai ser nanométrica, tá? Tem algumas coisas que a gente tem que corrigir, a gente tem que aprimorar, a gente tem que solucionar os problemas, mas a gente vai nesse caminho. Então, o que é essa tal de flotação, pessoal? Essa foto aqui é muito bonita, foi feita aí, encomendada pelo nosso amigo lá, Martin Rudolph, lá no Riff, na Alemanha. É uma foto conceitual, tá, gente? Isso aqui não é um sistema real. Mas eu vou estar num sistema tríplice. Eu vou ter, então, água, essa é a minha fase líquida, eu vou ter gás, pode inclusive ser CO2, mas normalmente a gente usa ar atmosférico, e eu vou ter sólido. E os sólidos são aqueles
fragmentos de minerais que eu quero separar. Tá? Então, eu vou usar qual propriedade diferenciatória? Eu vou usar a hidrofobicidade, tá? E a hidrofilicidade desses minerais. Eu vou separar o hidrofóbico do hidrofílico. Mas será que os minerais já são naturalmente hidrofóbicos e hidrofílicos? Não são. Tá? E aí eu tenho que usar um tensoativo para isso, mas isso é a matéria, isso é o assunto da próxima apresentação. Então, a professora Helenice vai cobrir tudo sobre coletores, tá? Então eu vou deixar isso para ela. E o que o coletor faz? Eu tenho que falar aqui um pouquinho só para a gente entender. Ele faz a adesão do sólido, tá? Da fase sólida, à fase gasosa seletivamente, tá? Então imagina lá o nosso mineral de nióbio, tá? O nosso minério de nióbio, desculpa. Eu quero flotar mineral. A gente não flota elemento químico, a gente flota mineral. Eu vou ter que ter então um coletor que vai se adsorver, né? Então estamos falando de superfície, nos minerais de nióbio e nas bolhas de ar. Tá? Eu quero agora a flotação de rocha fosfática. A mesma coisa, só que agora esse coletor tem que conseguir enxergar minerais portadores de fósforo. Quem dera se eu conseguisse, né? Não temos ainda no mercado. O nosso coletor, ele enxerga, sabe quem? Os sítios cálcio. Tá? Por quê? Porque a apatita é o fosfato de cálcio. Se eu não tenho coletor por fósforo, quem sabe eu tenho por cálcio. E aí funciona. Tá joia? Mas então, pessoal, ó, aquela foto era uma foto conceitual. Será que tem foto de verdade? Será que eu consigo enxergar uma bolha de ar subindo, carregadinha de minerais? Consigo. Ó. Esse é um trabalho aqui bem antigo, mas muito bacana, por conta do quê? Do pessoal ter conseguido fotografar bolhas mineralizadas. Isso chama a atenção a proporção do tamanho da bolha em relação ao tamanho do mineral. E aí é que a gente já começa a entender que eu preciso realmente estudar isso, porque para eu ter isso aqui, para eu ter essa flotação acontecendo, né, os minerais grudando na bolha que se move ascendentemente e aí transportando esses minerais para a parte superior do meu reator, aonde que eu chamo de espuma, e aí sim saindo da minha máquina, eu preciso ter qualidade dessa bolha. Não pode ser uma bolha qualquer, né? Então, a partir de agora, pessoal, a nossa fala nessa segunda metade, né, já gastei metade do meu tempo, é tudo sobre bubbles. Nós só vamos falar sobre bolhas. Então, gente, reduzindo muito o método de flotação, para esse gráfico aqui, veja o seguinte, a flotação pode ser, então, dividida em alguns setores. Eu tenho todas as propriedades da fase líquida, todas as propriedades dos reagentes químicos, da fase sólida e da fase ar. E eu aqui, nesse momento, quero focar na interface desses dois, líquido, gás, tá bom? E é aí que eu vou mostrar para vocês como que os tensoativos atuam. Então, olha que bacana, pessoal. Tendo uma bolha de ar, ela está lá no bulk, né, no seio da minha solução líquida, tá? É a minha água. O que vai acontecer? Ela vai encontrar uma partícula mineral. Quando ela encontra aquela partícula, se houver afinidade entre os dois, daí o que eu falei para vocês dos coletores, há essa ruptura localizada da bolha, ao tocar essa superfície mineral, e aí há o quê? Um equilíbrio dessas três fases. Então veja que formou-se realmente uma esferinha, um pouquinho deturpada, mas tem uma esfera em contato com aquela superfície mineral. Só que isso vai acontecer, gente, de acordo com hidrofobicidade e hidrofilicidade das partículas minerais, desse meu substrato. Para o nosso exemplo aqui, eu vou focar no de baixo. Eu já estou partindo do pressuposto que o mineral já se tornou hidrofóbico. Tá? A professora Helenice vem depois falar para vocês sobre essa transformação de hidrofílico para hidrofóbico daqui a pouquinho. Então veja que o nosso θ, ele é maior do que 90 graus. Ele tem que ser maior que 90 graus. Nós estamos falando de θs grandes. Tá? E por que o θ é importante para mim? Porque quando eu olho esse sistema real, veja ali, gente, o sólido pode ser menor do que a bolha de ar. Tá? E é o caso da figurinha A. Mas o sólido pode até ser maior do que a bolha de ar, tá? Então a figurinha B. E de toda forma eu preciso ter algum θ que me permita o quê? O transporte desse sólido pela bolha de ar. E a gente vai estudar então o quê? As energias interfaciais. Então eu consigo ver que a energia nessa região, nessa interface sólido ar, aí vamos pensar que o S é sólido, tá? Que tá tudo em inglês, né? Então solid air, e o W água. Ela vai ser o quê? A soma da energia sólido-água mais água mais sólido ar vezes cosseno de θ. Lembrando que existe uma relação que é universal e funciona aqui para a gente, da tensão superficial, que é que a energia água, ar, ela é sempre maior do que sólido água menos sólido ar, que por sua vez é sempre positiva, tá? Por que isso interessa para a gente? Porque a gente está cansado de saber o que acontece com uma gotícula d'água, tá? A gente sabe o que acontece ali. Só que agora aqui é o contrário.
a minha gotícula não é uma gotícula de água, é uma gotícula de ar, tá? E aí, quando a gente leva isso para o equilíbrio, eu consigo calcular qual que é a energia necessária para arrebentar essa ligação. E a gente expressa energia, não mais por energia, mas a gente prefere trabalhar com o trabalho. Tá? O W aqui para mim é o trabalho da descoleta. E aí o interessante é o quê? Eu posso pegar primeiro o conjunto de equações, levar no segundo, e eu chego nessa última equação aqui, e vejam o quê? Aparece uma máxima aqui para mim, muito importante. Se eu aumentar o ângulo de contato, de uma maneira geral, eu aumento as forças deletérias ao processo de flotação. Então, o que o primeiro tensoativo vai fazer para mim? Aumentar esse ângulo de contato, tá? Esse é o coletor. Mas, por outro lado, olha aí, ó, eu preciso da energia entre líquido e gás, e eu preciso da energia entre sólido e gás. Daí entra o tensoativo que me interessa, que é o meu espumante. Tá bom? Então, o espumante, pessoal, ele parece, em alguns casos, pode até ser um coletor. Eu trago aqui para vocês, como exemplo, tá? O Mibic e também o Downfroth 250, são dois espumantes industrialmente utilizados. Vocês conseguem ver aqui as moléculas que os compõem e também a fórmula química. E, de uma maneira geral, os nossos espumantes são estruturas heteropolares, então eles vão ter ali uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica, e eles querem fazer exatamente o que a gente está vendo no topo aqui, à direita, onde eu tenho uma parte do meu espumante lá presente na fase líquida e uma outra parte do meu espumante presente aí dentro da fase gasosa, dentro do ar, tá? E interessante também é o seguinte, eu não posso usar um só? Posso, mas eu posso usar inclusive uma mescla de espumantes. Isso é bem bacana, porque eu vou conseguir maximizar a eficiência do meu sistema, porque eu vou atacar posições diferentes, objetivos diferentes do meu sistema se eu fizer essa mescla. No passado, pessoal, a gente utilizava muito óleos vegetais, como é o caso aqui do óleo de pinos, também chamado óleo de pinho no Brasil, é o pine oil, pine é pinos, essa madeirinha branquinha que a gente tem no Brasil. Mas o problema desse cara é o quê? É que eu vou ter que prepará-lo para o sistema de flotação e tipicamente isso é a saponificação com soda. E ao fazer isso eu acabo tendo um coletor. Tá? Então o meu espumante é um coletor e ele acaba interferindo na seletividade do meu processo e aí a gente tem então fugido disso. Mas a gente acaba insistindo, a gente está trabalhando com o conceito de química verde. Aí eu trago para vocês aqui um vídeo do nosso laboratório, onde na esquerda, nós estamos testando aqui um reagente que é o EPMIN 300, esse é o coletor, e ele já é, nesse pH aqui, tá? Suficiente para seletividade, mas ele não espuma. Tá? Então, eu consigo fazer aquela questão da hidrofobicidade, da hidrofilicidade, eu consigo controlar isso, mas falta espuma. E aí a gente entrou com o espumante chamado D25, dosagem de 50 gramas por tonelada, e do outro lado aqui, ó, nós temos a macaúba, que é um óleo já, tá? Um óleo natural, macaúba é um fruto, e nós colocamos também o D25. Não precisava, mas nós fizemos uma mistura de espumantes para ter espumas melhores. Olha que interessante que a gente tem, deixa eu dar um play aqui, ó. E a gente vê que as espumas são completamente diferentes. A espuma da esquerda é uma espuma esquisita, parece uma coisa aí vindo de filme de ficção científica, né? Mas vocês conseguem escutar aí o barulho também da célula, o aluno aqui nosso de doutorado, Francioli, trabalhando, ele até faz uns gritinhos aí ao longo do processo, mas olha como é que a flotação da macaúba fica muito mais bonita, a espuma tá visível, nítida, e estável, tá? E vocês conseguem ver na lateral a solução aí sendo flotada, né? A nossa polpa sendo flotada. Então veja, pessoal, que a nossa briga aqui é, dentre outras coisas, por seletividade, tá? E aqui eu trago para vocês a estrutura, né, a cadeia aqui de 3 outros espumantes. O Mibic eu já tinha apresentado antes, né? Mas aqui está o DF250, o F150. Veja que não foge muito não, mas os tensoativos que nos interessam são esses aqui. Bom, aí vai para a minha audiência. Se vocês tiverem qualquer tensoativo que vocês quiserem testar, manda para a gente, vou botar o e-mail no final. Qualquer um é bem-vindo. Se for, então, verde, melhor ainda. Testamos todos, tá? Nós precisamos colocar tensoativos melhores no mercado para quê? Para a gente obter resultados melhores. Então, gente, o nosso espumante tem 3 funções. Primeiro, tá? Não é, infelizmente, tomar cerveja, né? Essa aqui eu acho que é a espuma que todo mundo gosta dela, né? Ou pelo menos grande parte. A minha é o que hoje é espuma de leite, né? Eu gosto aqui do meu café com leite, mas é a espuma da cerveja, né? Todo mundo fica de olho nela. Bom, primeiro é preservar
tamanho de bolha pequena, bolhas pequenininhas. Por isso que eu trouxe aqui a cerveja. Segundo, reduzir a velocidade ascendente da bolha. E terceiro, ajudar na formação da espuma. Então, cerveja tem que ter colarinho, não é? Gente, não tem flotação sem colarinho. Tá? Então eu tenho que ter camada de espuma. Vocês viram no vídeo anterior, né, da flotação da macaúba, tem que ter camada de espuma. Tá? Então, gente, por que reduzir o tamanho da bolha é interessante para a gente? Tá? Porque eu aumento a quantidade de bolhas. Aumentou a quantidade de bolhas, eu aumento a probabilidade de colisão bolha-partícula. Aumentou a probabilidade de colisão, aumentou a cinética da minha flotação. Ou seja, a flotação fica melhor. Tá? Bom, por que é importante, então, diminuir a velocidade da bolha? Hidrodinâmica, tá? Física. A bolha está subindo, a partícula está caindo, linhas de fluxo de água em torno da bolha, o que acontece? A partícula passa direto, tá? Porque a partícula é pequenininha e cada vez menor. Lembra? 20 micrômetros. O que vai acontecer? A partícula não tem energia para colidir com a bolha. E aí eu tenho que resolver esse problema. Então, de novo, ó, se a bolha sobe mais lentamente, o que vai acontecer? Menor a influência em torno da bolha pelo deslocamento da mesma. Então, vai fazer o quê? Vai aumentar as colisões e a energia necessária nessa colisão é menor. Então, aumenta a cinética de flotação. Tá? Eu trouxe esse videozinho aqui para vocês verem, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele direto aqui no YouTube. Por favor, me fale se vocês estão conseguindo ver e ouvir. Eu gostaria que vocês ouvissem também esse vídeo aqui. Ó. Deixa eu ver se vai reproduzir direitinho. Vamos lá. Por favor, me falem se vocês estão ouvindo, tá? Professor, a imagem está saindo, mas o som não. Não está saindo? Puxa, não. Era para estar compartilhando o som. Tá, tem problema não. Aqui tem um narrador falando, eu corto o som aqui, não tem problema não. O que ele ia falar aqui para vocês era o seguinte, ó. A partir do próximo eu já mostro direto no meu HD, então. Aqui nós estamos prontos para flotar, já está tendo agitação do sistema, só falta o ar. Aí ele abre o ar, tá vendo? Olha lá. Isso aqui é um sistema já aerado. Mas não está legal. O que ele vai fazer? Ele vai entrar, então, com o nosso espumante. Olha o que vai acontecer. Muda completamente o sistema, tá? Aqui, eu acho até que o vídeo... Peraí, só um pouquinho, não era esse que eu queria. Deixa eu voltar para outra apresentação. Só um pouquinho. Queria que vocês ouvissem, não deu para ouvir. Eu vou voltar aqui, então. Então, deixa eu voltar para a minha apresentação, sem som mesmo, tá? Vamos voltar lá. Ó, pessoal, aqui é sem espumante, tá? E na hora que a gente entra com o espumante, a gente vê o milagre do mesmo, né? As bolhas diminuem de tamanho, fica tudo branco. Olha lá, agora com o espumante, certo? Olha que coisa mais linda, ó. Tá? Então, é isso que eu quero com o meu tensoativo. É para isso que eu ponho espumante, para ter essa visão bonitinha aqui, ó, para ter a minha flotação assim, ó, tá? Então, eu saio disso e caio nisso, tá? Para isso que eu quero espumante. Bom, o meu tempo está no finalzinho, então eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido, mas eu vou deixar essa apresentação, esses vídeos aqui, falaria um pouquinho da cadeia do espumante, mas eu vou avançar, se der tempo, eu volto nisso aqui. Pessoal, esse monte de figurinhas aqui mostra para a gente o quê? Isso aqui é um artigo científico que está aqui para vocês, da equipe lá do Peng, e eles mostram o seguinte, quando a gente está com água pura, olha lá como é que fica a minha bolha de ar, parecem o quê? Plaquetinhas, né? Parecem até mesmo plaquetas sanguíneas, é isso que vai acontecer. As bolinhas de ar vão subir formando plaquetas. Na hora que eu começo a colocar o tensoativo e vou aumentando, inclusive, a dosagem dele, e é isso que eu estou vendo na linha de cima, tá? Então, eles trabalharam com o Tritonex 100. O que aconteceu? Na segunda foto, ele está ali 0,05 vezes 10 a menos 3, na próxima 3,6 vezes 10 a menos 3. Olha lá como é que diminuiu a questão das bolhas. E embaixo, eles mudaram a vazão de ar, tá? Então, eles foram aumentando a quantidade de ar, mantendo a vazão do tensoativo, a dosagem do tensoativo. Então, a gente vê que muda completamente a cinética do meu sistema. E aqui, pessoal, para vocês verem o seguinte, nós estudamos tamanho de bolha. Tá? Esses estudos são importantíssimos para a gente, porque a gente correlaciona a cinética de flotação, a eficiência da flotação com o tamanho da bolha. E o nosso sistema, o nosso aparato é relativamente simples. Eu ponho uma câmera de alta velocidade, eu coloco ali uma cubeta, passo parte da minha polpa real para dentro daquela cubeta e vou fazer a análise de imagem, a captura e a análise de imagem, como vocês estão vendo aqui. Essa aqui é uma imagem usando poliglicol. Tá? E a gente vê como é que as bolinhas ficaram bem esféricasinhas, perfeitas. Aqui é só em tela cheia, para vocês verem que o software consegue capturar ali a imagem, ele rotula a bolha, ele faz o cálculo do tamanho médio da bolha, distribuição de tamanhos, tudo bonitinho para a gente, tá? E é isso que eu trago para vocês verem aqui, ó lá. A gente tem todos os histogramas de tamanho de bolha, tá? Então, realmente, a gente tem ensaios muito legais. Vejam que aqui, tanto a parte de cima quanto a de baixo dos gráficos, é referente àquele que eu mostrei para vocês no slide anterior,
usando o Tritonex 100, então sem Tritonex e com Tritonex, e embaixo variando a vazão de gás, tá? Outro videozinho que eu queria mostrar para vocês, na esquerda, então, sem tensoativo, né? Sem ali, tá dando as travadinhas aqui, não era para estar acontecendo isso não, falha técnica. Sem, então, o meu espumante, e a direita com o espumante, aqui também filmado em alta velocidade, né? Olha lá a diferença que esse tensoativo faz para mim. Então, muda completamente o meu sistema de flotação, tá? Nós precisamos ter cuidados, e aí o máximo possível, com a qualidade da minha espuma. Então, nós queremos, pessoal, isso aí, ó, espumas estáveis, mineralizadas, ou seja, carregadas de bens minerais, ali que está a nossa riqueza, porque é com ela que a gente vai deixar sair da máquina e trabalhar, tá? Aqui, pessoal, um outro gráfico para a gente ver, ó, à medida que foi aumentando a dosagem em ppm de espumante, olha lá como é que foi diminuindo o tamanho das bolhas. A gente vê, então, o D32, que é o diâmetro de 32%, um diâmetro médio de 32% dessas bolhas, foi só caindo, tá? Ah, professor, mas dá para medir isso? Dá. Olha lá o histograma de frequência. É incrível, pessoal, imaginar assim, ó, sem espumante, eu tenho uma distribuição bimodal, tá, de tamanho de bolha, ou seja, eu tenho bolha grande e bolha pequena. À medida que eu vou colocando espumante, essas distribuições vão fundindo. E é isso que está acontecendo em sentido horário, tá? À medida que elas vão fundindo, veja que os dois picos, que seriam as médias dessa distribuição binormal, tá? Ou bimodal, vão se fundindo, até que no final eu tenho uma distribuição normal, cuja média é menor do que a média anterior, tá? Mas é maior do que uma delas. Ou seja, eu melhorei a qualidade da bolha, eu melhorei a performance da bolha, eu melhorei o sistema como um todo, tá? Porque o nosso sistema de flotação, pessoal, ele não é só bolha, ar e água. Ele é bolha, água e mineral. Né? Ele não é só bolha, água e mineral. Ele é bolha, água e mineral que varia com a altura. Então, o que vocês estão vendo ali, ó, essa linha vermelha, é realmente uma divisória. Ali é o nível do líquido. Abaixo do nível ali do líquido, eu tenho um sistema. Acima eu tenho outro. Veja que eu tenho aprisionamento de partículas sólidas naqueles platôs que são formados ali na espuma. Essa espuma não pode estourar. Então, gente, eu tenho que fazer dentro da água bolhas de ar e do lado de fora da água bolhas de sabão estável. Tá? Só que essa bolha não pode ser estável para sempre, né? Logo na frente eu tenho um processo que é a remoção de água desse concentrado e expedição do mesmo. Então eu não posso deixá-lo carregado de espuma, de sabão, para sempre. Só a nível de curiosidade, eu peguei uma amostra mineral aqui depois da flotação, sequei, coloquei num saco plástico, mandamos para a Alemanha, ficou lá 6 meses guardado. Quando eu cheguei lá, eu coloquei ela em água de novo, ela estava espumando de novo. Tá? Ou seja, durou 6 meses. Aqui é uma flotação de sulfetos. Essa aqui é a nossa aluna Ana. Ela está na Alemanha fazendo o doutorado dela lá. Eu cooriento o trabalho dela. E é muito bonita essa espuma dela, né? A flotação de sulfetos tem esse aspecto. A bolha está metalizada, né? Parece que está com água de metal. E é muito bacana. E aqui um videozinho para a gente ver a Ana flotando. Tá? Então vocês veem como é que funciona a flotação aí de sulfetos acontecendo. Então, aqui ela está flotando pirita. E a Ana está trabalhando com material de barragem de rejeito da Europa. Tá? Aqui é material de Neves Corvos, que é uma mina ativa ainda hoje de ouro, de sulfetos, lá em Portugal. Só que a Ana está pegando material que eles já depositaram numa barragem de rejeito antiga, e está fazendo uma aglomeração seletiva deles para depois fazer a flotação. E olha lá que bonita que sai as bolhas mineralizadas depois da flotação da Ana. Tá? Então, gente, para finalizar, para fechar, espumante para mim é sabão. E tem os mesmos problemas do sabão, né? Se eu não tenho sabão, tá? Eu não tenho um banho de espuma, então não tem flotação, tá? Se eu tenho pouco sabão, olha lá o que acontece, ó, eu vejo buracos na minha camada de espuma, então minha flotação tá uma porcaria. Por outro lado, se eu tenho sabão demais, tá? É espuma para tudo quanto é lugar, tá bom? E aí eu não quero isso também. E se eu tenho o nível de líquido muito alto, aí eu tenho transbordo. Eu tenho o líquido transbordando ali, eu tenho o líquido indo embora, ou seja, eu começo a carregar partículas indevidas junto com o fluxo de líquido. Isso não é flotação. Professor, isso não acontece, não. Gente, a gente sempre chega em empresa e vê as máquinas, né, as células de flotação, as colunas, que o pessoal fala babando, né? Fica igual cachorro, fica espumando, jogando material de maneira errada. Então acontece sim, gente. Errou ali, vai espuma para tudo quanto é lugar indevidamente. Então, gente, aqui o que eu quero? Eu quero um bom banho, quero um banho perfeito. Então eu tenho que ter espumante na medida correta, tá? E espumante seletivo. Aí eu tenho assim, ó, a flotação de rocha fosfática, isso aqui é catalão, desse jeito assim, bonitinho acontecendo, como a gente gostaria. Aqui algumas outras fotos de catalão, para vocês verem flotação de nióbio, tá acontecendo aqui.
e aqui também flotação de rocha fosfática, tá? Pessoal, esse aqui é uma coluna de flotação, aqui nós estamos flotando barita também aqui em Catalão. Veja que as máquinas são diferentes, mas o princípio de funcionamento é parecido ou o mesmo. Aqui são células grandes, são chamados tanque cell, flotação também de nióbio aqui em Catalão. Para fechar, pessoal, eu sei que o mundo está indo cada vez mais, graças ao arquiteto ali que está acontecendo, na linha de sustentabilidade, na linha de não poluição, de conservação de todos os recursos que a gente tem, e a mineração vai nessa linha também. Nós respondemos aos estímulos externos, tá? E não tem como viver sem mineração. A gente não consegue, pessoal, infelizmente, reciclar tudo que a gente precisa para viver. Então, o que a gente tenta de fazer é o quê? Cada vez mais trabalhar com minérios pobres, minérios que antigamente nem eram considerados minérios. Minério de ferro no Brasil, por exemplo, a gente só considera minério de ferro se tiver teor acima de 45% de Fe2O3. A gente chega, por exemplo, em Israel, para eles, minério de ferro acima de 22%. Tá? Então, a gente está sempre tentando trabalhar com o mesmo custo, né, ou cada vez com um custo menor, com teores mais baixos, com complexidade cada vez mais alta. Porque a gente realmente se importa em manter o mundo, né, e entregar para o mundo que tem uma demanda cada vez maior tudo o que ele precisa. Pessoal, eu espero que tenha sido interessante, que tenha mostrado para vocês como que vocês podem utilizar esse tensoativo na mineração, na flotação, e novamente, o que vocês tiverem que quiserem testar, meu contato está aqui. Muito obrigado. Professor, foi uma aula em tanto, professor. Parabéns, uma ótima apresentação. Obrigado. Tem várias perguntas aqui feitas para o senhor. A primeira, eu vou primeiro aqui olhar no Teams. Carolina pergunta: boa noite, professor. Parabéns pelo excelente trabalho e apresentação incrível. Gostaria de tirar uma dúvida sobre a questão dos ângulos de contato, porque a tensão superficial sobre a energia interfacial à água é sempre maior do que a diferença entre o sólido água e sólido ar. Boa, tá? Deixa eu voltar aqui bem rapidamente lá naquele equacionamento, tá? Vamos lá. Aqui a questão toda é a gente pensar em interfaces, tá? E a gente estuda a energia interfacial, tá certo? E olha o que acontece. Quando a gente tem partícula mineral, ele tem carga. Quando eu quebro a estrutura de um mineral, eu estou exibindo sítios. Então, aquele mineral, aquela fase sólida, ela tem uma carga, tá, elétrica na sua superfície, então ela tem uma energia superficial. E a bolha, ela tipicamente tem carga negativa. Tá? Quando a gente coloca, normalmente, para os pHs de trabalho da flotação, as bolhas têm carga negativa. E é daí que vem essa relação. Eu vi que você até colocou aqui, é essa mesmo, né? Então, olha só, quando eu vou olhar a energia que eu tenho entre água e ar, ela acaba sendo maior do que a subtração, tá? Então, veja que eu estou falando de subtração. Então, vamos começar pela subtração, né? Quando eu pego a energia, então, entre a fase mineral e a água, tá? Essa é a que tem a maior energia, tá? De longe, é a que é a maior energia, o maior pacote energético. Mas, quando eu vou olhar o sólido água, lembra, eu vou tentar colocar o sólido de tal forma que ele não tem afinidade com a água. Ele está querendo ser repelido pela água. Eu até tinha separado um vídeo aqui, eu fiquei com medo de não dar tempo, se der eu mostro para vocês também, mas procurem depois na Wikipedia, Surface Tension, vocês vão ver um vídeo legal demais, que eles pegam uma bolha de ar dentro d'água e cortam ela com uma faca hidrofílica, super hidrofílica. Vocês vão ver que legal cortando uma bolha de ar. Mas o que vai acontecer aqui, então? Quando eu olho a energia dessa superfície, então, sólido, ar, é menor. A subtração continua sendo positiva. Por quê? Porque ele é maior. Mas na hora que eu vou analisar, então, agora, água-ar, a tensão é maior, a energia é maior. Por que isso? Porque a água tem interesse em ficar ligada com ela própria. Né? Então, quando a gente vê uma gota d'água, sempre forma aquela esferinha, né? A gente já viu os astronautas com as gotas d'água dele, sempre formando uma estrutura. E eu coloquei essa figurinha azul aqui, Carolina, exatamente para mostrar isso, tá? Que a tensão superficial, ela não acontece só na superfície. Eu sei que o nome é superficial, mas a tensão existe em todo lugar. Ela está em todo o seio da solução. Por quê? Porque a solução tende a ficar ligada com ela própria. Só que quando chega na superfície, que tem aquele final da solução e o início de uma outra coisa, de uma outra matéria, aí as coisas se invertem, elas tendem a ficar ligadas com ela mesma e com uma energia muito maior, tá? Então, a água tem mais afinidade em ficar ligada com a própria água, com as moléculas de água, do que com o gás. E é por isso que a gente pode até ter CO2 ou oxigênio dissolvido na água,
mas quando essa concentração está aumentando, está liberando, as bolhas vão ser formadas, tá? Depois, se quiser, Carolina, eu mando para você todo o equacionamento matemático, mas de maneira bem geral essa é a explicação, tá? Obrigado. Pronto, agora eu irei aqui para o YouTube, né? Aqui tem duas perguntas que são parecidas, da Céfala e do Joab. A Céfala pergunta, a maioria das mineradoras que estão aqui são europeias. Já o Joab pergunta o quão foi afetada a mineração após a tragédia de Mariana. Tá, se for o Joab lá do pessoal do Pará, um grande abraço. Se não for, fica um abraço também, mas eu já participei de uma live com um outro Joab, que estava fazendo o papel de Luiz Felipe, era o Joab lá da outra. Bom, vou começar respondendo a pergunta da moça. Muito obrigado a todos pelas perguntas. Não necessariamente são europeias, mas sim nós temos várias empresas multinacionais no setor mineral que são europeias. Bom, por quê? Primeiro porque o velho continente já tinha expertise de mineração antes da gente começar aqui, né? Eu tive a oportunidade de visitar minas que começaram na Alemanha antes de 1500, tá? E o pessoal então já era minerador antes disso, né? Minas de sal na Polônia, que tem 6.000 anos, tá? Então 6.000 anos atrás o pessoal já fazia minas subterrâneas de sal na Polônia. Então é natural, né? Eles foram migrando para o novo continente. Outra coisa é que eles precisam e demandam de matéria-prima. Então a gente acaba mantendo eles e eles vêm e compram. Agora, aqui em Catalão, a empresa de nióbio e uma das duas de rocha fosfática foram compradas por um grupo chinês. Tá? Então nós temos minas no Brasil que pertencem a grupos da Inglaterra, da África do Sul, da China, até mesmo do Chile, já no Brasil. Tá? Não existe uma preferência. Nós temos empresas canadenses no Brasil também. Como nós temos o contrário, a Vale está em outros lugares do mundo. A Vale está em Moçambique, está no Canadá e assim por diante. Joab, a mineração mudou muito, muito depois do acidente de Mariana. Primeiro, por conta da sociedade, segundo, por conta da sociedade, terceiro, por conta da sociedade e assim por diante. Tá? Vocês, a sociedade, nós somos o driver motivador de todas as mudanças. Tá? Então, quando a sociedade nos exigiu de ser mais consciente, de ser mais eficaz, nós vamos mudar para isso. E mudou no que tange, por exemplo, a retomar barragem de rejeito. Antigamente a barragem estava lá e era vista assim, como um depósito futuro. No futuro eu mexo com isso. Hoje, várias empresas estão tirando o material da barragem, secando o material e empilhando para não ter mais barragem. Então mudou muito. O custo subiu, graças a Deus, o custo subiu, mas a segurança está subindo junto. Tá? Então mudou bastante. Professor, tem várias pessoas, professor Alcides, Natália, João, dando os parabéns, mas eu irei fechar com outra pergunta, da professora Aurora. Ela falou, parabéns pela palestra, muito interessante. Gostaria de saber se vocês estudam precisamente as características próprias dos surfactantes, tensão superficial, CMC, etc., para decidir qual é o ideal para aplicação da flotação e para conseguir a seletividade desejada. Professora Aurora, muito obrigado pela pergunta, eu espero que a resposta seja um incentivo da senhora vir ajudar a gente a entender melhor o nosso sistema de flotação. Deixa eu tentar explicar por quê. Nós temos algumas vertentes de trabalho, tá? Nós podemos estar fazendo estudos fundamentais de flotação, e nós podemos fazer estudos já numa interface para a indústria e estudos para resolver o problema da indústria. A indústria, quando nos procura, é assim, olha, eu quero resolver isso aqui, se vira, tá? Ela fala, vamos fazer um estudo, não quero isso não, só me fala o que eu coloco e quanto que eu coloco, tá bom demais para mim, tá? Então, nesses casos, a gente não consegue fazer estudos fundamentais, tá? Mas sim, a gente faz medição de ângulo de contato, concentração micelar crítica, o CMC que a senhora coloca aqui, a gente tende a fazer isso. Mas nós não fazemos ainda modelagem molecular e nós não fazemos síntese de tensoativos, tá? Então, nós temos aqui algumas patentes em coletores, a professora Helenice vai mostrar logo na minha sequência, já estou tomando 1 minuto dela, e vai, inclusive, explicar mais um pouco dessa pergunta para a senhora, mas a gente não tem hoje uma equipe aqui hoje para nos ajudar de químicos orgânicos que possam responder algumas dúvidas que nós temos. Nós conseguimos ver assim, se você me mandar o tensoativo, eu testo no sistema de flotação, consigo entender alguns parâmetros, mas aí falar assim, olha, então vamos mudar alguma coisa na cadeia aqui, vamos colocar um outro grupo funcional. Isso nós não conseguimos. É uma limitação do nosso laboratório hoje essa. Então, se a gente for pensar em que nível que a gente está, a gente atua mais de pesquisa aplicada para desenvolvimento tecnológico. Está faltando a pesquisa básica. Nós estamos procurando parceiros para essa pesquisa básica. Tá? Então, olha, eu vou fazer um tensoativo, não importa para quê.
Aí eu testo para ver se é um espumante. Olha, deu espumante, beleza, aí eu pego dali para frente. Então eu vou na pesquisa, na toada da pesquisa aplicada, tá? E aí a gente não consegue ou não dá tempo de ficar um passo atrás. Mas os nossos doutorandos, a gente sempre manda eles para fora, tipicamente para Ouro Preto, aí a gente vai lá, mede potencial zeta dos minerais, faz todas as análises de interações. Nós estamos mandando 2 agora para Clausthal, na Alemanha, ficar lá com a Ana, que eu mostrei para vocês os vídeos, e eles vão estar estudando especificamente o quê? Fenômenos interfaciais, tá? Eles vão estudar adsorção, coletor, depressor e tudo mais, tá bom? Professor, okay. Espero que isso seja um incentivo a gente vir a colaborar. Obrigado. Foi um prazer, muito obrigado pela apresentação. Aos demais que estão assistindo, se quiserem tirar mais dúvidas com o professor, podem enviar um e-mail para ele, né, professor? O professor poderá falar com mais detalhes, tá certo?